Pessoal, hoje tá corrido. Eu já até coloquei o café na xícara, mas eu vou colocar de novo. Porque afinal de contas, nossa sexta-feira, né? Saúde. Deus abençoe vocês, né? Quando falou gentalha, eu mandar um abraço aí pro amigo Medeiros, né? Que ficou bravo comigo. Eu expliquei que o gentalha é o do Chaves, né? E o gentalha é que a gente era gentil, né? A gente não era judeu, então gentil, gentalha. Então, vocês já entenderam que é uma brincadeira, não é uma falta de respeito, tá? Um abraço pra vocês aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Paraná, Estados Unidos, Irlanda do Norte. É uma beleza. Não me aposentando, Deus há de preparar todas as coisas e farei santas viagens. Pelo que eu tenho visto, eu tenho pousada certa em quase todos os países da Europa e América do Norte. Aqui da América Central eu tenho um pouco de medo, né? Por causa do... Mas eu posso ir, né? Se Deus assim me revelar. Mas me parece que tenho pousada na casa dos santos da reforma, né? Em qualquer lugar que eu for viajar, eu já vou economizar com hotel. Com isso posso comprar mais tomates. Receba agora. Temos que tomar cuidado nessa palavra relâmpago da reforma. Hoje vai vir como um relâmpago no céu, né? Sempre assim. Nós não podemos nos tornar piores do que éramos. E eu falo isso, eu vou dizer para vocês baseado em quê? Baseado em profundas reflexões que fiz em relação à minha vida. Estou passando por uma fase de profundas reflexões. Às vezes o mar está calmo, né? De repente as tempestades vêm. E eu estou decidido. Depois do que eu saí, do que eu passei, quando eu tinha 30 anos de idade, eu comecei a pregar reforma. Mas eu estava no fundo do poço tão grande que eu prometia para mim. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou desistir nunca, até morrer. Vou morrer lutando. Seja o que eu passar, eu tendo que comer, meus filhos estando bem, eu podendo trabalhar. E digo mais, eu tenho muito morador em situação de rua que não tem onde morar, mas paga a pensão alimentícia para filhos que moram com mães em residências. Pessoas de dignidade, viu? Eu falo isso porque eu não sou melhor do que ninguém tendo onde morar. Não sou melhor que um morador de rua. Um morador de rua, não. Um cidadão, uma cidadã em situação de morar na rua, de morador de rua. Uma situação. Mas tem muitos homens, tem muitas mulheres também que estão ali, mas sempre separam um dinheirinho, faz algum trabalho e paga a pensão. Eu sei porque eu já vi. Muito cuidado para não julgar as pessoas. Você para sair do hospital, saia curado. Vai para casa se tratar, no seu espaço, no seu mundo, partir para autorreflexão. Será que você não é pior? Você não está pior agora? Porque quando estava na congregação, então volta para a congregação. Vai ficar menos ruim. E eu estou falando, como eu disse, na minha vida o mar sempre foi revolto. Às vezes dá uma acalmada e eu fico feliz. Quando eu estou feliz, gente, eu estou feliz. E quando o mar se levanta, às vezes a gente fica baqueado. Eu sou ser humano. Mas eu me agarro e remo, tiro água do mar, eu vou indo, cara. As ondas do mar são como lágrimas da gente, o sofrimento num barco. Você não pode deixar as tuas lágrimas, as tuas dores afundar teu próprio barco. Tem que tirar pra fora, cara. Joga as lágrimas no mar, cara, e toca o barco, porque senão você não aguenta sobreviver. Falam convosco agora, nesse café, alguém que sofreu muito mesmo. Mas tem dores que eu não sofri. Tem gente que sofreu de maneiras diferentes do que eu. Então nós vamos fazer uma reflexão. Aonde nós erramos? Não é o ancião. O ancião errou. Sim, tá, tudo bem.
A questão não é essa, a questão é aonde você errou. Por que você entrou naquele lugar? Que vaidades você tinha? A pessoa chega na congregação, ela se depara com um discurso que lhe convém, que ele faz bem, que ele é especial, que ele é melhor do que os outros, que ele é santinho, que o que ele faz ao diabo não é ele, é um covarde, entendeu? Essas coisas. Então aquele discurso, ele atrai pessoas que têm as tendências, são tendências que estão vinculadas àquele discurso. Se você pegar você chegar numa igreja que te valoriza teu ego, que você tem essa questão de ego, de autoestima, de ser vitiminha o tempo todo, quer jogar tudo nas costas de Deus, ali é um lugar perfeito para você. Ser covarde, você julgar os homossexuais, julgar os ateus, discriminar os ateus, discriminar os homossexuais, que é o alvo dos falsos cristãos, é o cristianismo judaico-cristão, que nem existe. Existe cristianismo judaico-cristão, que o judaísmo do Velho Testamento não admite Jesus. Jesus não é o Messias. Jesus não fez. Muitos falam que o Messias foi Ciro. Eis aí o meu Messias, o meu enviado. Podem pesquisar. Ciro era o Messias, mas também não deu em nada. Vários enviados no Velho Testamento não resolveu nada. Então, assim, ou você pratica o judaísmo ou o cristianismo. Mas esse cristianismo deturpado, de bíblias mal traduzidas, com versos que não existem, um judaísmo deturpado, o puro judaísmo, a pura doutrina muçulmana, tem coisas de valor lá. Não podemos tratar o judaísmo, os judeus e os muçulmanos, os árabes, quem quer que seja, baseado nas doutrinas desses livros mal traduzidos. Temos que ir na fonte, tem um monte de rabinos, mestres, tem uma entrevista num canal aí, uma live com o pastor Caio Fábio, com um mestre judaico, um rabino e um sheik muçulmano. Pessoas de libado saber, de libada educação, sabe, muitas vezes até mais educado, viu? Me perdoe o Caim, eu adoro o Caim, mas tem um momento lá que o Caio, ele ficou meio assim, agressivo, assim, sabe, e os outros mais moderados, sabe, aquilo ali me abriu meus olhos. Então você tem os discursos, é capaz de a gente for no puro judaísmo, ou numa doutrina, numa igreja, no muçulmano, né, e ouvir aquilo e se identificar. O respeito que eles têm com o judaísmo e o muçulmano puro. Não adianta falar que só Jesus salva e manda todo mundo para o inferno. Não é isso. Então a gente tem que entender por que aquela religião nos atraiu tanto. O problema não é a doutrina da congregação. É também, claro. Mas o que tinha naquele discurso que nos fez tão bem? Esse é o nosso problema. As atitudes, a atitude de ver um monte de gente despedaçada e você ficar super bem. A culpa não é da Danção, a culpa é de você. Minha. Então, nesses tempos de turbulência que eu tenho passado na minha vida, já passei, passo de novo e vou continuar passando, eu sempre procuro fazer uma reflexão. Onde eu estou errando? Às vezes a gente comete erros repetitivos. Às vezes você fica repetindo sofrimentos e não percebe que você também erra de maneira repetitiva. É claro que as pessoas gostam de jogar culpa na gente em tudo, mas a questão não é a culpa que jogam na gente, a questão não é a condenação dos outros, o julgamento da Irmandade, o julgamento dos anciãos. Isso daí não quer dizer nada. Isso não é nada, gente. O problema é o que a nossa consciência diz, aonde a gente pode melhorar. E muitas vezes a gente sai da congregação por um monte de coisa, menos pela gente. A gente combate a doutrina, combate a Bíblia, combate tudo. Mas não combate você, porque você sai da congregação, mas você continua sendo aquele monstro. Você continua sendo discriminador. Tem um monte de gente que sai da congregação e combate a congregação com ódio, com ira, com ofensa. Ministério da Reforma, 2001, Damita, não é isso. Isso é só um rótulo que eu estou dando para identificar o meu trabalho e poder colaborar e somar com o trabalho de outros pregadores e pregadoras em partes de subimportância, inclusive bíblicas, que eu não discuto,
mas tem canais, como tem o Josafá, Damasco, que combate fortemente a questão bíblica, e aquilo ali é importante também para as pessoas se libertar ou ampliar seu conhecimento. É um trabalho certo em ser respeitado. Eu respeito. Não acho tão importante. Então, assim, eu acho que tem outras questões mais importantes. Mas eu respeito porque trouxe muita libertação. Eu posso, às vezes, ter um mal-estar com alguém, ou alguém comigo, mas isso é irrelevante, isso é segundo plano. O mais importante é quantas pessoas aquela se libertaram por aquele trabalho. É esse o respeito que eu tenho pelos outros. Michael, Bruno, que muitos discriminam só porque ele tomou algumas posturas. Pô, mas quanta gente se libertou pelo trabalho dele? E é isso que as pessoas não valorizam. As pessoas ficam valorizando o rótulo. Ah, esse gosta de Bíblia. Ah, aquele não gosta. Esse é ateu. Aquele é aquilo. Não, gente. O ser humano em primeiro lugar, os seus valores e o bem que ele fez. Porque nós fizemos coisas más dentro da congregação também. Então, quem é bom dentro da congregação, ele também é bom aqui fora. Tem gente que é boa, que está dentro da congregação, que não vai sair da congregação e é boa pessoa. O problema é conviver com o mal, sabe? Esse é o ponto. Então, aqui para discutir quem vai ficar lá dentro, quem vai voltar. É um direito. E tem pessoas que conseguem viver bem, a despeito de uma série de maldades que acontecem lá dentro. Mas é um outro debate. A questão é você sair da congregação e continuar sendo aquele cara, aquele homem, aquela mulher que se você era lá dentro. Tem pessoas que, quando estão na congregação, é como se fosse um freio para sua maldade. Ele só não é pior porque ele não pode pregar. Mas quando ele vem pregar aqui fora, ele está cheio de ódio no coração. Ele odeia, para mandar uma pessoa para o inferno é um prazer. Para o inferno mesmo, é um gosto, né? Pessoas que julgam, pessoas que... Eu não estou falando da nossa liberdade de ser o que queremos ser, de andar dentro da lei, usufruir do que a lei nos permite. Ninguém que pratica um ato que está dentro dos limites da lei está em pecado diante de Deus. Isso é uma loucura. Pecado antigamente é o que é crime hoje. É que pecado é crime no direito religioso. E crime é o que se fosse um pecado, né? No Estado democrático de direito. O nosso regime não fala pecado, fala crime. Mas no Islã, por exemplo, no Irã, não é crime, é pecado. Só que fala um crime, mas assim, é um pecado contra Deus, porque é um Estado religioso. Então você fala, somos todos pecadores. Não, se você anda dentro da lei, você não é pecador. Você pode ser pecador em relação ao judaísmo, em relação às leis do tempo de Paulo, mas se você anda dentro da lei, você não é pecador. Ah, mas eu senti vontade de fazer uma coisa errada. Então, isso daí é um ser humano, isso daí tem nada a ver com pecado. Eu sou homossexual, isso não é pecado. Ser homossexual é um direito constitucional, direito à intimidade, à privacidade, dignidade humana. Não é pecado ter homossexual. Ah, mas na Bíblia é então, mas é estado religioso. Como hoje é pecado, é crime ser homossexual no Estado Islâmico. O que se faz na Bíblia no Velho Testamento, o Estado Islâmico faz nos dias de hoje. Se você gosta, então segue. O problema é teu. Ah, os viciados não entram no céu, então, porque era uma lei religiosa judaica. O país era governado pelo regime judaico. Era uma colônia de Roma, de impérios, mas eles tinham as leis que regiam lá. A questão era só tributária. O julgamento é com base nas leis religiosas. Então, infringir lei religiosa é pecado. Infringir lei civil é crime. Então, não somos todos pecadores. Ah, somos todos pecadores. Não, não somos todos pecadores. E nós não temos responsabilidade nenhuma sobre pecados de Adão. Se no judaísmo diz isso, pecado é andar fora da lei. Agora, tem as questões subjetivas, emocionais, que nós trazemos, que muitas vezes temos maldades, falsidades, hipocrisias, que estão às vezes ali meio que tolhida, por causa dos limites da hipocrisia, das aparências dentro da igreja. E quando a gente sai, a gente se torna pior. O problema não é a congregação, o problema somos nós.
Como é que está o inglês, como é que está o trabalho, como é que está a tua vida, como é que está a tua reforma, como é que está o teu templo. Não o pipi dourado, não, eu estou falando o templo, o teu caráter, a tua dignidade. Como você trata as pessoas? Como que você debate? Como você briga? Como que você trata as pessoas diferente? Você é hétero? Como que você trata o gay, o bissexual? Você é cristão? Como que você trata o ateu? O que nós mais vemos em comentários em alguns canais, inclusive no meu, eu tenho procurado bloquear, sabe? Tem comentários absurdos chegando no meu canal. Às vezes algum passa, vocês me avisam. Eu leio todos os comentários, gente. É que eu preciso de tempo, né? De pessoas que são piores. Tenho visto gente dentro da congregação vivendo no meio de heresia, de um monte de maldade, que tem um comportamento de valores elevados. Ele está no meio da sujeira, mas ele tem comportamento de valores elevados. Ah, mas ele está no meio da heresia, sim, mas ele tem valor. Não é a doutrina cristã que a gente adquiriu de uma Bíblia medieval. Estou falando de valores humanos. Você pode viver numa igreja, cara, que está cheia de imundície. Mas aquela pessoa tem um valor. Porque tem gente que vive em igrejas limpas e é soberba, arrogante. Ah, então uma igreja bíblica. O que tem de gente arrogante em igreja bíblica, gente, vocês não têm noção. Interrompe o cara que está pregando e fala, você está errado. Tudo bem, é um debate democrático. Mas ele não faz aquilo por amor, ele faz aquilo por arrogância. Ele é o líder, ele é a estrela. Ah, o cara está pregando, na verdade, ele expulsou lá, né? Curou, então, mas ele é um arrogante, cara. Tem muita gente que sai da congregação que não consegue brilhar e quer ser uma estrela. E eu tô falando isso, não é olhando para os outros. Quantas merdas e erros eu fiz nesses 23 anos. Antes nem conta. Sabe, fazer uma lista, falei, nossa, eu fui falso com aquela pessoa. Não fui sincero ali. Pô, será que nós somos melhores? O problema não é sair da congregação, o problema é você. A reforma não é tirar a pessoa da congregação. A reforma não é montar uma igreja de cimento, a reforma é edificar o ser humano. Tem muita gente que está melhor dentro da congregação, ouvindo a reforma, e está dentro da congregação e se torna uma pessoa melhor com seus parentes. Valeu! Não precisa sair da congregação. Amém ou não amém? Boa sexta-feira.